Olá, seja bem-vindo ao CTEPS. Eu sou a professora Clarissa Barros, do curso técnico de condomínio. A nossa matéria de hoje é o direito condominial. Hoje, na aula 22, a gente vai falar sobre a instituição do condomínio, como ela é feita. Então, segue comigo. O condomínio edílico, ele pode ser instituído ou constituído. O que é isso? Segundo a lei, o condomínio é instituído por ato inter vivos ou por testamento no cartório de registro de imóveis e passa a produzir efeitos em relação aos condôminos, tanto que é aprovado o seu ato constitutivo por titulares de direitos sobre as unidades que representem, no mínimo, 2/3 das frações ideais, ok? Então, essa é a instituição de condomínio. Vamos dar uma olhada no artigo 1332 do Código Civil. O que ele diz sobre a matéria? Institui-se o condomínio edílico por ato inter vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Parágrafo, inciso 1º, a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusivas, extremadas uma das outras e das partes comuns. Inciso 2º, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e partes comuns. E, inciso 3º, o fim que as unidades se destinam, se elas são para moradia, se elas são para fim comercial e assim por diante. A criação do condomínio por constituição, por sua vez, tem seu início com a própria convenção de condomínio, certo? Então, a convenção de condomínio ela é sempre constituída, ela vai sempre reunir pessoas, as pessoas que são responsáveis pelas áreas privativas ou frações ideais daquele imóvel, e essas pessoas vão determinar, através de assembleia, a constituição do condomínio. Então, o artigo 1333 tem a seguinte redação do Código Civil. A convenção que constitui o condomínio edílico deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais, ou seja, no mínimo 2/3 dos condôminos, e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção, certo? Se for promitente comprador, cessionário e assim por diante. Parágrafo único, para ser oponível contra terceiros, ou seja, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de imóveis, cartório de registro de imóveis, ou seja, uma vez constituído o condomínio em assembleia, essa convenção, ela precisa ser averbada dentro da matrícula do condomínio. Por quê? Porque lá para frente pode vir novos moradores ou inquilinos e essa convenção ela precisa ser publicada, ela precisa estar expressa dentro da matrícula do imóvel, na matrícula da incorporação predial, que ela é existente, certo? E aí ela vai ser oponível a quem quer que venha depois. O artigo 1334 fala o seguinte: além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção vai determinar o seguinte: inciso 1º, a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. Lembrando, despesas ordinárias são aquelas despesas comuns do dia a dia previsíveis. As extraordinárias são as despesas que são imprevisíveis, certo? E aí elas precisam estar determinadas a forma de pagamento, a forma de cobrança dentro da convenção de condomínio. Inciso 2º, sua forma de administração, certo? Se o condomínio ele vai ser administrado por um síndico condômino, por um síndico profissional, por uma administradora e assim por diante. Inciso 3º, a competência das assembleias, ou seja, quais são as matérias que a assembleia vai votar, forma de sua convocação e quórum exigido para as deliberações, ou seja, número mínimo de condôminos que são necessários para votar cada matéria. Inciso 4º, as sanções que estão sujeitas aos condôminos ou possuidores, certo? Sanções, multas, penalidades e assim por diante.
5, o regimento interno. Lembrando, o regimento interno é aquilo que rege o dia a dia daquele condomínio. Por exemplo, os horários limites para fazer barulho, os horários que você pode usar as áreas comuns, a questão de animais que são possíveis ou não dentro dos apartamentos e assim por diante. Parágrafo 1º. A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular, certo? Você pode ter essas duas possibilidades de constituição de condomínio. Parágrafo 2º. São equiparados aos proprietários para fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores, ou seja, aquelas pessoas que compraram, certo, o imóvel, mas que ainda não colocaram, a matrícula ela não foi atualizada, a matrícula do imóvel. E cessionários de direitos relativos às unidades autônomas, certo? Por exemplo, eu tenho uma unidade que ela foi doada, mas o usufruto é de uma outra pessoa. Esse usufrutuário, ele tem direitos relativos a essa unidade. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.